depois de Lucas, depois de Mateus, Gálatas, de número 5, capítulo de número 5, versículo de número 14, amém? Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A mensagem ao qual o Senhor colocou no meu coração, propriamente dita, se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 25. Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 25. Quem encontrou diz: eu vou para o céu. Quem não encontrou diz: eu também vou. Eu gostaria que os irmãos que podem, exceto aqueles que estão enfermos, mas aqueles que podem, em reverência à palavra do Senhor neste momento, se coloquem sobre os pés. Amém? Livro de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Vamos estar fazendo menção da palavra. O título na minha Bíblia diz assim: O bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ou o que entendes? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A igreja pode se assentar, porque como eu faço, geralmente a minha menção da palavra é uma mensagem expositiva, eu vou lendo os versículos no decorrer da ministração, amém? Porque o tempo não nos espera, que é todo mundo convertido, mas o relógio, a hora dele não é não. Ele não espera, amém? Então, igreja, aqui nesta noite, né, o Senhor trouxe ao meu coração a passagem do bom samaritano. E aqui vai falar, né, o principal contexto dessa mensagem é o amor ao próximo. É o central nessa mensagem que é o qual o Senhor trouxe no meu coração. Como eu li lá no livro de Gálatas, né, antes também fazendo menção, porque aqui o Senhor, né, vai dizer para mim e para você que amar o teu próximo não é menos importante do que amar o próprio Deus. Muitas vezes a gente fala que ama a Deus. Eu amo o Senhor com todo o meu coração. Mas se você não amar o teu próximo, irmão, eu sinto muito te dizer, você está em pecado diante do Senhor. Porque ele disse aqui, ó, eis que se levantou um certo doutor da lei, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um está junto com o outro. E disse: Que está escrito na lei? Jesus pergunta para ele, porque se ele era um doutor da lei, ele era conhecedor da palavra, da lei. E naquele tempo, igreja, era como se fosse hoje o nosso filho fazer medicina. Todo mundo almejava que o seu filho estudasse a Torá e fosse um doutor da lei. E ele era um doutor da lei, ele entendia, ele sabia o que dizia a lei. Mas aqui fala que ele, né, ele estava tentando o Senhor, tentando o Mestre. Aí o Senhor voltou para ele a pergunta: o que está escrito na lei? Como lês? Ou como entende algumas versões? E respondendo ele disse: amarás ao teu Deus de todo o teu
coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: respondeste bem, faça isso e viverás. A palavra do Senhor Jesus, ela ainda vai mais longe. Ela diz que se eu digo que amo a Deus, ao qual eu não vejo, e não amo o meu próximo, eu sou mentiroso. E os mentirosos não herdarão a vida eterna. E aqui ele estava fazendo uma pergunta acerca de o que ele deveria fazer para justamente herdar a vida eterna. E hoje eu te pergunto nesta noite, para vocês, igreja, vocês acham que o caminhar para a vida eterna é só quando a gente partir, ou o nosso caminhar para a vida eterna já começa aqui na terra? Já começa aqui na terra. Por quê? Quando nós levantamos a nossa mão e nós dizemos, confessamos ao Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, e pedimos a Ele: Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. É como se eu estivesse carimbando o meu passaporte e dizendo ao Senhor que Ele é dono da minha vida, das minhas vontades, do meu querer, e tudo quando eu fizer será governado por Ele. Esse é o real sentido da vida eterna. Aleluia. E se nós somos, igreja, obras e semelhança do Deus Altíssimo, nós não podemos seguir o mundo, porque o mundo não nos levará à vida eterna, mas sim ao caminho de perdição, ao caminho de fogo ardente, de uma chama que nunca se apaga, onde os gritos nunca cessam. Não pague você para ver se os crentes falam a verdade ou se os crentes estão mentindo, porque você terá surpresa naquele grande dia, porque assim será. Ou você aceita verdadeiramente o Senhor como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Eu também, missionária Regina, aceito verdadeiramente, renuncio às minhas vontades, renuncio a mim mesmo, para viver com Cristo, para naquele grande dia participar da eternidade com o Pai, ou então serei condenada, se não assim eu seguir. Aleluia, Deus. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Ou seja, ele quis jogar a pergunta para Jesus, tipo assim, ele era um doutor da lei, ele sabia muito bem quem é o nosso próximo, e ele ainda assim lançou a palavra do Senhor. E disse a Jesus: quem é meu próximo? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, e se retiraram debaixo, deixando o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, ao qual vê-lo passou de lado. E de igual modo, também o levita, chegando àquele lugar, o qual ao vê-lo passou de lado. Mais um samaritano,
chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando, atou-lhe as feridas, deitando-lhes o azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem, cuidou dele e, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros ou 2 denários e deu-lhe os hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltares. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Aleluia, Jesus. Então, igreja, aqui o Senhor contou uma parábola para ele, para que ele entendesse como que é para nós herdarmos a vida eterna. E aqui, Jesus, usou aqui, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancando, se retiraram, deixando no meio morto. O que isso lembra a mim e a você? Esse homem aqui, que foi espancado, que foi despojado, que foi saqueado, este homem aqui, igreja, representa eu e você. Quando nós estávamos no lamaçal do pecado, machucados, comendo lixo que Satanás nos oferecia, cegos, nus, miseráveis, e o Senhor, com a misericórdia e a bondade dele, nos acolheu das mãos dos salteadores, que tinha tirado a nossa esperança, muitas vezes a nossa vontade de viver. Quantos aqui nessa noite que já são servos do Senhor Jesus, que quando estava no mundo, não chegou muitas vezes até pensar em tirar suas próprias vidas? Porque é isso que Satanás faz. Porque esta é a função dele: roubar, matar, destruir. Mas o Pai, aquele que te promete que você viverá uma vida longânima ao lado dele, uma vida de paz no lar celestial, ele foi ali e nos tirou das mãos de Satanás. Porque o Senhor veio para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Diferente do inimigo, igreja, que todos os dias ele tenta nos atingir. Às vezes ele nos saqueia, roubando a nossa fé. Às vezes ele nos saqueia, roubando a nossa esperança. Às vezes ele saqueia, tirando até mesmo a vontade de estar neste mundo. Porque este é o propósito verdadeiramente do inimigo. Quando você ouvir uma voz dizendo para você que você não é ninguém, que você desiste deste mundo, não pensa que é Deus, porque o Senhor jamais faz isso comigo e com você. Verdadeiramente é o inimigo tentando te tirar deste caminho de vida eterna, porque o Senhor não tem vida eterna para aqueles que tirarem a sua própria vida. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de largo.
Em Tiago, capítulo de número 17, 4, aliás, perdão. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 17. Tiago 4,17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ocasionalmente, vou ler novamente para os irmãos, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, ao qual, ao vê-lo, passou de lado. Este sacerdote aqui tinha tudo para fazer algo por aquele homem que foi saqueado. Mas eu posso te dizer nesta noite, aqui foi a primeira vez na palavra, na Escritura Sagrada, ao qual Jesus faz menção de um sacerdote que não é uma menção boa. Mas ao mesmo tempo, esse sacerdote, os irmãos conhecem a lei e sabem que havia na lei uma restrição, que os sacerdotes, eles não podiam tocar em nada morto. Penso eu, a missionária Regina, que aquele homem tinha apanhado tanto, que aquele homem estava desfalecido, que ao passar, aquele sacerdote olhou e pensou, talvez ele está morto, eu não posso tocar nele. Porque segundo a lei de Moisés, se ele tocasse naquele homem, ele teria que ficar afastado do templo durante 7 dias para purificação, porque ele se tornava impuro ao tocar em qualquer coisa que estivesse sem a vida. Então, penso eu, aqui não diz isso, que o sacerdote pode ter imaginado que aquele homem estava morto e ele passou de lado. E quantas vezes eu e você também, como sacerdotes do Senhor, como ministro do Deus Altíssimo, estamos nessa mesma posição de poder fazer algo pelo nosso próximo e nós não fazemos. E a palavra do Senhor Jesus diz lá em Tiago, que eu li, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Igreja, não estou falando só de material, não. Às vezes é o espiritual mesmo. Esses dias, eu contei até para a pastora Leda. Eu tive num culto de família, que a nossa família faz uma vez por mês. E ali naquele culto, meu sobrinho, que era o dono da casa, ao qual estava comendo o culto, o meu sobrinho pegou e pediu oração pela avó dele, a avó paterna. Que ela estava enferma, estava internada, estava muito ruim e ele pediu oração por ela. Detalhe, meu sobrinho estava afastado deste culto. E ele pediu, ali estava o pai dele, o ex-marido da minha irmã, o cunhado, e o Senhor colocou no meu coração para ler aquela passagem para os 2 filhos que estavam ali almejando a cura da mãe naquele culto. A passagem do centurião de Cafarnaum, que foi buscar a cura do servo dele. E eu li essa passagem para eles. E eu falei, leva a cura da mãe de vocês nas mãos. Chega lá, profetiza vida dentro do hospital. Aleluia, Deus. Profetiza que o espírito de morte vai sair dali. E vocês vão ver. Creia que vocês não vieram neste culto por acaso. Ok, isso foi no sábado. Quando foi na terça-feira, minha sobrinha ia retornar para a Europa. Na quarta-feira fez um lanche da minha mãe. Aí colocaram a notícia no grupo. Ela falou, a avó dos meninos morreu. Não sei se isso muda. Eu falei, não, ela não pode ter morrido. Aí a minha irmã arrumou. Não, ela não morreu. Ela foi desenganada pelos médicos. E só está esperando a hora. Ai, igreja. Eu não deixei aquilo de graça, não. Comecei a passar o aspirador lá em casa. Lembrei daquele pedido de cura, da palavra do Senhor Jesus que eu disse para eles.
Eu falei, Senhor, desse jeito. Não foi no pensamento na hora, não. Comecei a andar, desliguei o aspirador e comecei, Senhor, a palavra é tua, Senhor. Senhor, é justo aqueles filhos num culto de família. Porque eu falo com Jesus desse jeito. Eu converso com ele se eu estivesse conversando com você. A conversão do meu esposo foi assim, eu falando com Jesus assim. E do mesmo jeito eu fiz. Eu falei, Senhor, foi sobre a tua palavra. Se essa mulher morrer agora, Jesus, imagina o Senhor aí, ó. Imagina. O ex-marido da minha irmã, o filho mais velho, ainda não é convertido. O outro filho já é convertido. A fé do convertido vai diminuir. O que não é convertido não vai querer converter. Jesus vai lá. Jesus vai lá. Ontem, quando a minha irmã mandou uma mensagem, eu disse ainda bem que o médico desenganou. Que é para ele ver o que Deus faz quando ele está no negócio. É bom mesmo. Que é para saber que Deus faz milagre. Ela só vai se for a hora dela. E eu falei, Jesus, vai lá. Não manda ninguém não, Jesus. Vai lá dentro daquele quarto e cura essa mulher desenganada. Os rins tinham parado. Ela estava fazendo 12 horas de hemodiálise. Eu falei, Jesus, o Senhor fez os rins. O Senhor pode botar esses rins para funcionar de novo. O Senhor diz que o Senhor me entregou dom de cura. Eu não posso ir lá, mas o Senhor pode. Através da minha oração, o Senhor pode, Jesus. Igreja. Glória ao teu nome. Quando foi no outro dia, igreja? Aliás, minto, para não mentir, foi na terça-feira isso, que ela foi desenganada. Ainda passou a terça-feira, eu fui pro lanche triste. Na quarta-feira eu estava em casa e falei, não vou deixar Satanás levar assim, não. Não foi, comecei a falar isso com Jesus na quarta-feira, um dia depois que ela tinha se desenganado, desligou os aparelhos, ainda passou a noite todinha. Na quarta-feira eu falei com Jesus. Quando foi na sexta-feira, colocaram que ela voltou ao normal de novo, os rins voltaram, ligou o aparelho, ela foi de novo, que ela estava comendo melhor do que quando ela estava no hospital. Eu falei, Jesus, o próximo é a alta, ela vai ter que sair de lá, para esses filhos verem que Jesus ainda faz. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não é a missionária Regina, não. Eu só tive compaixão daquelas vidas que iam perder a mãe, já não tem um pai. Tive misericórdia, doeu na minha alma. E quando botaram que ela voltou ao normal, eu comecei a chorar. Jesus, obrigado, eu sei que foi o Senhor. Jesus, eu sei que outro não podia. Os médicos tinham desenganado, mas a última palavra é do Senhor. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ela está em casa. Funcionando, comendo, falando, mandou um áudio dando parabéns para minha mãe que estava viajando, que ela aproveitasse a viagem. Esse Deus que eu e você servimos, Ele pode fazer coisas maiores pelo nosso próximo. Eu não posso querer o amor de papai, as coisas grandiosas só para a minha vida. A missionária Dayana está ali. Todas as vezes que eu ia falar com a missionária Dayana, que eu orava por ela, ela não me deixa mentir. No aniversário dela, passou o dia, eu dei parabéns atrasado. Orei por ela aqui e falei, missionária Dayana, que o de repente do Senhor, foi assim ou não foi, missionária Dayana? Que o de repente do Senhor aconteça na tua casa. Porque a igreja é triste uma mulher ter um esposo e num culto de família ela está sozinha na casa do Senhor, seu esposo dela do lado, dando brecha para o inimigo, porque outro varão vem, acha aquela varoa linda e já começa a querer casar com a varoa, nem sabe se a varoa tem um varão, até brecha os maridos dá. E eu, Senhor,
Falei para a missionária Daíra que de repente de Deus aconteça na tua vida. Porque eu creio que vai ser rápido, o Senhor vai fazer. Igreja, eu fiquei feliz quando o meu veio. Nossa, meu coração se alegra quando eu vejo o esposo da missionária Daiana do lado dela, aqui. Aleluia! Igreja, só quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. E vice-versa, às vezes tem esposo que paga o preço pelas esposas. É triste. É triste você saber que você está carimbando o seu passaporte para esta vida eterna e você chegar lá e você não ver o seu esposo lá com você, saber que você foi para um lado e que o seu esposo foi para o outro, saber que você teve todo o tempo do lado do seu esposo e ele não teve direito à salvação, ele não quis, porque muitas vezes não quer. Mas nós, como mulheres sábias, mulheres levantadas pelo Deus Altíssimo, se a gente pedir verdadeiramente, se a gente recorrer ao Pai, Ele pode fazer isso aí, ó. É verdade. O meu está na porta, hoje é o prêmio na porta, recebendo vocês. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, igreja. O Senhor, Ele não tem inferno para ninguém. O Senhor, Ele não quer que ninguém se perca. Não se engane. Não se engane, porque o mundo não tem nada para te oferecer. É só destruição. É só perturbação. É só falta de paz. É só angústia. É só dor. Os momentos que muitas vezes, quando a gente está no mundo e vai lá e acha que aquilo lá é alegria, são momentos momentâneos, passageiros. Tudo passa. E vem um vazio. E esse vazio, eu te falo hoje, só Jesus Cristo pode preencher. Bebida não preenche, o vício não preenche, a prostituição não preenche, só te conduz o caminho da perdição, todas essas coisas. Somente o que preenche esse vazio, quando nós temos Ele, só o Espírito Santo de Deus que pode completar a boa obra em nós, porque nós somos obras e semelhança de Deus. Então nós temos, igreja, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais parecidos com eles a gente se torna. Quanto mais a gente se volta para o mundo, mais parecido com o mundo e com o inimigo a gente se torna. O meu esposo falou um dia desse, mostrou um rapaz tomado de tatuagem, de piercing, uns alargadores na orelha. Ele falou assim: amor, olha ali, ó. Olha o que Satanás faz. Se tirar aquilo ali, a pessoa é linda, mas a pessoa está tão desfigurada que você não reconhece a pessoa. Não parece mais nem um ser humano. De tanto que o inimigo coloca coisa na mente daquela pessoa, que ela perdeu a sua identidade com o Pai e se voltou para o outro lado, e a gente olha e fala: meu Deus, que cegueira é essa? E não cabe nós o que, igreja? Julgar? Não, cabe a gente orar. Senhor, libera. Jesus, um dia eu tive aí. Senhor, tira teu bem. O Senhor teve misericórdia. Um dia alguém, quem sabe um próximo meu, orou porque eu não gostava de crente, não, igreja. Quando os crentes mesmo, eu falei que o meu pai já vi esses crentes falando assim comigo. Eu nunca me imaginei diante do altar do Senhor fazendo menção dessa rica palavra dele. Falando desse maná, dessa riqueza. E ele muda a igreja, ele muda a aparência, ele muda caráter, ele muda vontades, ele muda tudo, ele te transforma. Quando a gente dá lugar, é isso que o Senhor faz. E de igual modo também, um levita chegando àquele lugar, o qual o velo passou de largo. O levita fez a mesma coisa. Se o sacerdote fez, ele também fez. Por isso, a importância de um bom líder. Porque o líder, ele nos orienta. Aqui tem curso de obreiro. Por quê?
Porque o nosso líder, ele quer que nós venhamos ser obreiros aprovados diante do Senhor. Aleluia, Deus. O que a gente vê, igreja, geralmente o nosso líder fazendo, a gente tem tendência a querer copiar. Paulo diz: sede os meus imitadores como sou de Cristo. Ele estava falando para você imitar ele, mas que você, através das atitudes dele, viesse fazer o mesmo, imitar Jesus, buscar Jesus, fazer igual Jesus, abraçar o teu próximo, não desiste do seu próximo. Hoje também, nesse culto de família que eu falei para vocês, esse meu sobrinho estava afastado. E ali, eu fiz o apelo, eu nem sabia que era eu que dirigir o culto, a minha irmã que é pastora não foi. Aí fui eu. Quando terminou lá, eu fiz um apelo para ele. E o Senhor, creio que foi o Senhor que me deu a estratégia de falar com ele assim. Nunca tinha falado dessa forma. E depois eu fui parar e verdadeiramente é assim, igreja. É dessa forma mesmo. Eu fui meditar em casa e fiquei, Senhor, mas como assim? Eu falei para ele assim: Rodrigo, você quer, porque ele batizou criança e por algo, ele disse que foi por algo que a mãe dele falou quando ele era criança, ela ficava falando, ele pegou e Satanás trabalhou naquilo ali, fermentou no ouvido dele, ela afastou da presença do Senhor e até o dia do culto na casa dele. E ali eu peguei e falei assim com ele: Rodrigo, você quer pedir para o Senhor hoje reescrever seu nome no livro da vida? Ele falou: não, tia, fica para a próxima vez. Eu falei: Rodrigo, você quer que o Senhor Jesus reescreve o seu nome no livro da vida? Eu falei: Rodrigo, então você vai falar: Senhor, tira o meu nome do livro da vida. Aí ele: não. Eu falei: uai, ou você está com Jesus ou você está sem Jesus. Ou você está caminhando para viver a eternidade ou você está caminhando para a perdição. Não tem dois caminhos para chegar a Jesus. Só tem um caminho e Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Eu falei: você quer, Rodrigo, pedir para Jesus tirar? Pede agora. Aí ele falou: não, tia, eu vou aceitar voltar. Glória a Deus. Voltou. A moça que estava trabalhando lá também, afastada, a passagem ao qual o Senhor me deu para a abertura do culto lá. O filho pródigo. Aleluia. Aquela moça também veio, falou que era afastada, reconciliou com o Senhor. O Senhor, igreja, tem vida. O Senhor tem vida para os filhos dele. O Senhor, ele não tem prazer que nenhum se perca. Nesta noite é noite de reflexão. Pensa você, analisa aí. É verdadeiro o que eu estou te falando. Quando nós escolhemos escrever o nosso nome no livro da vida, ou se em algum momento afastamos de lá e renovar a nossa aliança, o nosso passaporte está carimbado. Mas se você rejeitar a palavra do Senhor, endurecer os nossos corações, infelizmente, se você morrer daqui a alguns minutos, porque a gente não sabe o dia e nem a hora, ele pode voltar e levar a igreja toda, mas ele pode voltar individual. Aquela senhora já estava desenganada pelos médicos. Um servo de Deus, eu creio que foram muitos, mas eu creio que o Senhor ouviu a minha oração, a forma que eu pedi, e Jesus mesmo foi lá. Então não pague para ver. Não queira partir sem Jesus deste mundo, porque é triste. Acredite, o céu é real. Acredite, o inferno também é real. E o Senhor não fez o inferno para você. O Senhor fez o céu para nós e o inferno foi para Satanás e os anjos decaídos e aqueles que não aceitarem ter os seus nomes escritos no livro da vida.
moveu-se de íntima compaixão. O mais improvável. Jesus usou aqui porque os samaritanos, eles não se davam com o judeu. Eles não se davam. Quando teve o cativeiro da Babilônia, o reino de Israel foi dividido em reino do norte, que se tornou a capital Samaria, e o reino do sul, que foi a capital em Jerusalém. E aquele povo que permaneceu em Samaria, que ficaram ali, eles se contaminaram com outros povos que vieram povoar a terra depois do cativeiro, o pós-regresso. E ali eles se contaminaram com outras religiões, com outros deuses, professando outras fés. Então eles misturaram, como se houvesse uma mistura, contaminaram com a idolatria. Era uma divisão, um servia a Deus verdadeiramente e outros servia a Maomé e a deuses pagões. Então tinha essa discórdia. Para os judeus, a capital de Samaria, ali era onde tinha o templo, ali é onde era o lugar de busca, de adoração, mas para os samaritanos era só no Monte Gerizim. Amém? Amém. Então havia essa discordância entre eles, e o Senhor pegou aqui, usou justamente um samaritano que de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. O mais improvável, o Senhor quer dizer para mim e para você nesta noite: não existe, Ele não faz acepção se é samaritano, se é hebreu, se é gentio como nós, se não existe acepções. Você vê, não existe se você, hoje eu ainda estou no mundo, eu sigo não sei o que, eu sou da religião X. O céu é para todos, desde que você o aceite como único e suficiente Salvador. Ele veio para todos os povos, por isso ele usou a imagem aqui, no sentido figurado do samaritano, que representa aqui, nesta parábola, o próprio Jesus. E vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo sobre as suas cavalgaduras, levou para uma estalagem e cuidou dele. Igreja, Jesus viu eu e você um dia lá, jogados, feridos. O Senhor nos acolheu com amor. O Senhor nos limpou. Mas o Senhor, Ele já pegou a gente e já levou diretamente para a casa do Pai? Não. O Senhor nos limpou, nos tratou, passou o seu azeite, que representa o Espírito Santo, a limpeza do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E Ele falou que a gente permanecesse no mundo? Não. O que Jesus fez? Olha aqui o que ele fez. Partindo no outro dia, virou-se para colocou sobre a sua cavalgadura e levou para uma estalagem e cuidou dele. Qual é a estalagem minha e tua? A igreja. Jesus nos limpou e Ele não aceita mais que Ele nos limpou e a gente permaneça do mesmo jeito. Então Ele pegou eu e você e falou: vou levar esse aqui para a grandeza de Deus. Essa estalagem vai cuidar de você, filho, até a minha volta. Pastora Leda, cuida do seu próximo que o Senhor trouxe aqui, porque Ele deixou já o pagamento. E
ti mesmo. Glória a Deus. Não seja egoísta. Não pense só em você. Eu estou indo, problema de quem está ficando. Não foi assim. Houve um preço já pago. O preço mais caro que a humanidade já pagou. Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário e pagou o preço pela minha vida e pela vida do teu próximo. Ainda que ele esteja fraco, cuide dele, ore por ele, insista com ele, porque o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na mente e no coração, e no momento certo vai colocar na mesma posição que colocou eu em você. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltares. Ele deu o que para o hospedeiro? 2 dinheiros. Ou denários. Tem uma Bíblia que vai falar denários, que era o dinheiro da época. Diz que 1 denário correspondia a 1 dia de serviço. 2 denários, 2 dias. 1 ano, 1 dia para nós, 1 ano para Deus. 2 anos para 2 dias para nós, 2 anos para Deus. E o Senhor disse aqui, e tudo quanto mais gastares, eu pagarei quando voltar. Igreja, ele vai voltar. Ele vai voltar. Não tarda, o Senhor vai voltar. Ele foi para o Pai preparar-vos morada para irmos morar com Ele. Jesus, como homem, teve a oportunidade pela lei de apedrejar aquela mulher, mas como Deus, ele preferiu dizer: vai, mulheres, perdoados estão os teus pecados. Como homem, Jesus dormiu no barco. Como Deus, ele andou sobre as águas. Como homem, ele teve fome. Como Deus, Igreja Santa do Senhor, ele diz nessa noite: eu sou o pão da vida. Como homem, ele sentiu sede, mas ele, como Deus diz: aquele que vem a mim e beber desta água, provar dessa fonte, nunca mais terá sede. Aleluia, Jesus. Glorificado é teu nome, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Vai e faz da mesma maneira. Sim, a misericórdia do Senhor pelo teu próximo. Não desista do teu. Não desista do seu filho. Não desista do seu irmão. Não desista da sua mãe. Não desista do seu pai. Não desista do seu vizinho. Não desista do seu próximo. Quem é o meu próximo, igreja? Quem é o meu próximo? Aquele ao qual eu posso ajudar. E aquele ao qual também pode me ajudar. O Senhor Jesus disse que a gente tem que amar
o Senhor com todo o nosso coração, todo o nosso entendimento. E o outro mandamento não é menor do que esse: amai o nosso próximo como a nós mesmos. Aleluia. Amém, Igreja Santa do Senhor. E Ele vai voltar. Viu, igreja? Ele vai voltar. Eu quero ler aqui em João 15:17. João 15:17. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. João 13:35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Eu não posso amar a pastora Vera e não amar a Denise Rosane. Eu não posso amar a irmã Tereza e não amar a irmã Márcia. Eu não posso amar o meu esposo e não amar em Cristo Jesus o irmão Rafael. Eu não posso amar o presbítero Pedro e não amar o bispo Valdo. Se nós somos discípulos, Igreja do Senhor, nós temos que amar de igual modo. Ainda que não tenhamos, às vezes, afinidade. Eu tenho mais afinidade com a irmã, mas o amor não pode ser diferenciado. Se eu amo a diaconisa Edna, de igual modo eu vou amar a diaconisa Rosane. Aleluia. Que nós venhamos, igreja, como igreja santa. Prepara o louvor lá, Vitória, por favor. Como igreja santa do Senhor, venhamos amar uns aos outros, como o Senhor nos ordenou. Que nós venhamos amar em unidade. Que nós venhamos amar com amor fraternal, da maneira ao qual o Senhor nos amou primeiro. Porque não foi eu e você que escolhemos amar a